Irmãos, começo a mensagem dessa noite com a seguinte pergunta: qual é a imagem que você tem em mente quando você pensa em Cristo ressuscitado? Vou apresentar um problema para os irmãos. Creio que a maioria, grande parte, tem esse problema. Muitos conhecem Jesus apenas pelo que está escrito nos evangelhos. E isso, muitas vezes, é como se fosse um reflexo da imagem de Jesus pendurada na parede lá de trás. Já viu aquelas várias imagens, tentativas de representação de Jesus? Como que Jesus ele foi representado nos evangelhos? Às vezes nós vemos Jesus sendo representado como um grande professor. Às vezes, como um grande fazedor de milagres. Às vezes, nós temos a imagem de Cristo como um servo humilde, às vezes como o Messias sofredor, às vezes também como um mártir crucificado ou como um Salvador ressuscitado. Muitos olham para os evangelhos e veem apenas a humanidade de Jesus. Nós o vemos, por exemplo, de tudo que nos é dito nos evangelhos, um homem sentado perto do poço em Samaria, um homem com fome, com sede, exausto, após um longo dia de caminhada sob o sol quente da Palestina. Nós o vemos chorando pela morte do seu amigo Lázaro. E aí, novamente, a questão: como que nós imaginamos o Cristo ressuscitado? Irmão e amigo que está nos ouvindo neste momento, se você imagina Jesus meramente da forma como nós descrevemos agora, você tem uma visão deficiente de Jesus. Nós temos uma visão deficiente de Jesus. E por quê? Nós vamos descobrir. Deus, ele nos deu um outro livro, além dos 4 livros dos 4 evangelhos. Este livro foi projetado especialmente para revelar Jesus como ele é agora e como ele será para sempre. Se nós víssemos Cristo ressuscitado hoje, sabe o que nós veríamos? Então, neste exato momento, nós vamos apresentar o testemunho real de um homem que teve uma experiência como essa. Este homem ele teve a oportunidade incrível de ouvir e de ver Jesus ressuscitado. E o encontro ocorreu mais ou menos cerca de 60 anos depois que Jesus ele deu a sua vida no Calvário e venceu a sepultura. Qual que foi o efeito? Este homem, ao ter este encontro, ao ter essa visão, ele ficou totalmente petrificado, perplexo, mas ao mesmo tempo grato por isso. O que ele viu o lembrou exatamente do que ele acreditava. Ele não acreditava em um Jesus fraco e frágil, mas em uma pessoa que coloca os mais poderosos de joelho, de tal tamanha autoridade. E como que isso deve ter encorajado esse homem, que havia sido preso, um homem que havia sido jogado na prisão, num confinamento solitário lá na ilha de Patmos. Um homem que foi ridicularizado, desprezado por sua crença, e um líder judeu morto. Ele viu o Cristo ressuscitado. Ele registrou a sua experiência no último livro da Bíblia, em Apocalipse, que foi escrito exatamente pelo apóstolo João. O livro, como indicado lá no versículo 1, em seu primeiro versículo, ele é chamado de Revelação. Revelação de Jesus Cristo. Nós conhecemos mais como Apocalipse, mas é o livro da Revelação.
Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Isso, irmãos, é tão importante, porque como nós vemos Jesus, isso afeta como Jesus é em nossa vida. Guarde bem isso. Da forma como nós vemos Jesus, afeta como Ele é em nossa vida. A visualização e a ação estão conectadas. É importante, então, que nós vejamos como João viu Jesus. E digo mais, nós estamos em apuro se tudo o que nós conhecemos é o Jesus narrado nos evangelhos. Se estamos enfrentando perseguição, precisamos mais do que de Jesus para nos sentir bem. João sabia disso em primeira mão, mais do que o Jesus narrado, na verdade, irmãos, lá nos evangelhos. Então ele nos contou o que ele viu. Nós vamos então dividir essa mensagem em 3 encontros, 3 cenas, 3 momentos de João encontrando com Cristo ressuscitado. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 18. Só que nós vamos primeiro no versículo 4. É importante nós notarmos, primeiramente, que este versículo 1, deixa lá no 1, o Hector fazendo favor, este versículo ele deixa claro que essa revelação é a revelação de quem? De Jesus. Quando fala revelação, está no plural ou está no singular? Está no singular. O termo, então, não é plural. É revelação. A revelação. E esta é a revelação de Jesus. É sobre Ele. Então, este livro é uma pessoa. Ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. E essa revelação ela foi entregue ao último apóstolo sobrevivente, João, por volta do primeiro século depois de Cristo. E João ele recebeu a tarefa de passar essa revelação para 7 igrejas locais situadas na Ásia Menor, como fala lá no versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Se os irmãos quiserem ver a localização das igrejas, acaba sendo listada lá no versículo 11. Mas fazendo um breve resumo do versículo 4 ao versículo 8, nós vamos encontrar João, esse apóstolo, olhando para trás. E aí ele olha para, primeiramente, o ministério terreno de Cristo. E ele oferece alguns comentários sobre a identidade do Senhor, dizendo que o Senhor é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o governante dos reis da terra. Isso no versículo 5. E além do mais, é revelado também que Ele nos ama e que Ele nos lavou dos nossos pecados pelo derramamento do seu próprio sangue. Só que isso não é tudo. Ele também nos fez um reino de sacerdotes. E a propósito, irmãos, o Alcorão, ele diz que Jesus apenas fingiu estar morto. João disse que ele morreu. E João saberia exatamente disso. Por quê? Porque ele viu o túmulo. Ele viu as mortalhas. Então João olha depois para o futuro, lá no versículo 7, e diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, 2000 anos atrás, Jesus foi traspassado. Ele foi crucificado. Mas e agora? Que imagem a Bíblia nos dá de Jesus agora? E João então começa a nos contar essa imagem. Olha no versículo 9. Primeira cena, nós somos informados do que João viu. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo,
estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João ele começa aqui primeiro nos contando sobre si. Nós lembramos que quando João ele está escrevendo, nós falamos no versículo 4, ele estava escrevendo para quem? Para 7 igrejas locais lá da Ásia Menor. E então ele costumava pastorear a igreja em Éfeso. Mas ele foi exilado em Patmos. E foi lá então que ele escreveu este livro. Patmos é uma ilha rochosa, árida, a 64 quilômetros da costa atual da Turquia. Os romanos, eles baniam os prisioneiros políticos para lá. E muitas vezes aqueles exílios envolviam trabalho duro nas pedreiras. Então, nós vemos aqui que João não era um super santo. Aqui ele se refere a si mesmo como quem? Voltando lá no versículo 9. Como irmão, e companheiro nas aflições. Ou seja, no sofrimento de Jesus. E aqui fica uma pergunta. Você está interessado em se tornar um cristão? Ou de continuar sendo um cristão? Nós precisamos saber que logo de cara o que João falou. E é exatamente o que vamos experimentar. Um reino nós vamos ter? Sim. Mas, o que mais nós vamos ter? Aflições, sofrimento. E João sabia disso. Ele nos diz isso em primeira mão. Por que ele estava em Patmos? Qual razão? Ele também nos conta, lá no final do versículo 9. Por causa da palavra de Deus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, por mais de 60 anos, esse homem, filho de Zebedeu, trabalhou para fazer seu Salvador conhecido. Agora, por causa do seu serviço fiel que ele realizou, ele estava provando a comunhão dos sofrimentos do Salvador. No entanto, enquanto ele estava em Patmos, ele experimentou algo dramático. Olha lá no versículo 10. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha lá, observe o primeiro versículo, o primeiro sentido, na verdade, afetado. O que João ouviu? Nós vemos que ele ouviu algo. Uma grande voz. Uma grande voz. E ele descreve essa voz de fato como uma grande voz. Para nós poderia ser uma voz forte, alta. O termo em grego é megalane. Ou seja, era uma mega voz. E seu efeito foi impressionante, foi impactante. Além disso, ele diz que a voz era como? Uma voz semelhante a uma trombeta, ou seja, era penetrante. E no Antigo Testamento, o que as trombetas significavam? Majestade, realeza, julgamento e até mesmo divindade. Quando as trombetas eram tocadas, era para indicar que estava na presença de quem? De um rei, de um juiz ou de um guerreiro. Como em Jericó, lembre-se? Josué, lá em Jericó. Então, por fim, a trombeta era usada para retratar a presença de Deus. Lembram-se lá do Sinai, no Monte Sinai, quando Deus falou na voz de uma trombeta? Lá em Êxodo 19:16. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte. E uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta, grande. Então quem que era o responsável por essa voz, irmãos?
João vai descobrir em breve. Mas primeiro ele recebeu uma instrução. Qual foi a instrução? Versículo 11. Voltando lá em Apocalipse 1:11. A voz lhe disse: João, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. E a voz acaba repetindo esse mesmo comando lá no versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então aqui, já nesse versículo 19, está nos dando um esboço do livro do Apocalipse. Era óbvio que essa visão não era somente, então, para benefício de João, do apóstolo João. Ele não deveria reter, ele não deveria guardar essa experiência que ele teve. Em vez disso, qual que era a ordem? Ele deveria escrever e passar para as igrejas locais, para as assembleias locais específicas dos cristãos, lugares reais, para pessoas reais, pessoas que precisavam ouvir o que João ouviu e o que ele viu. O que você faria se você ouvisse uma voz como essa? Provavelmente será a mesma coisa que João fez. E o versículo 12, olha lá. O que João fez? E virei-me para ver quem falava comigo. E nos leva ao segundo momento. Nós somos informados então do que João viu. E é interessante, porque João fala, olha, eu virei-me para ver quem falava comigo. Primeiro nós lembramos lá que João, ele ouviu uma voz, e é uma voz muito grande. Então ele virou-se para ver, mas para ver o quê? A voz. Mas quando ele se virou, o que ele viu primeiro? Foi a voz? Não a voz, mas o quê? 7 castiçais, 7 candelabros de ouro. Nós vemos que o livro de Apocalipse ele é chamado de uma literatura apocalíptica. Como assim? O escritor, nessa literatura apocalíptica, ele busca comunicar o sobrenatural fazendo uso do natural. Ele tenta explicar o que é sobrenatural de uma forma natural, para que todos entendamos. Ou seja, ele usa imagens que vimos para representar realidades que estão fora deste mundo. Então, às vezes, João começa a interpretar as imagens para nós aqui, e já no versículo 20, ele registra a identidade dos 7 castiçais de ouro, que ele fala que os 7 castiçais de ouro são 7 igrejas. Então, nessa visão, os 7 castiçais representando as 7 igrejas locais, as quais o Senhor disse a João para enviar o registro dessa visão. E isso é muito importante, irmãos. Por quê? Por causa do que João viu a seguir. Olha lá no versículo 13. Olha o que João viu a seguir. É muito importante. E no meio dos 7 castiçais, no meio do quê? Das 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem. Quem que é esse? Quem é esse que é como ou semelhante ao Filho do Homem? Essa frase assim, como, as imagens que seguem, vem diretamente do Antigo Testamento. Não são colocadas aí por um acaso. O profeta Daniel, ele teve uma visão semelhante à de João, mais de séculos, 7 séculos antes, 6 séculos antes. E ele registrou lá em Daniel 7. Olha lá, vamos ver uma descrição do que Daniel nos relata. Daniel 7, versículo 9 e 10. E eu continuei olhando, dizendo Daniel, até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã.
E seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo. E abriram-se os livros. Olha no versículo 13 e 14. E eu estava olhando, Daniel 7, 13 e 14. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino tal e não será destruído. Então presta atenção, irmãos. João conhecia o Antigo Testamento? Sim, João conhecia o Antigo Testamento. Quando ele viu aquela cena impressionante que ele descreve lá em Apocalipse 1, ele imediatamente pensou em Daniel 7. Né? E ele disse, eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem, exatamente como Daniel descreveu. Quem que João viu? Ele viu alguém que ele não via há quase 60 anos. Depois, ele viu Cristo. E que posição Cristo assumiu na visão de João? João diz que o viu entre os castiçais, isto é, bem no meio das igrejas locais, preparadas para receber este livro. O que você acha que isso significa? É prático, muito prático. Os irmãos têm ciência do que Jesus está fazendo agora? Ele está cuidando da sua. Ele está cuidando da sua igreja. Quando João viu o Cristo ressuscitado, ele o viu no meio da igreja. João viveu em uma época em que imperadores romanos pagãos como Nero, Domiciano, perseguiam os cristãos indefesos. Os cristãos perderam empregos, perderam suas casas, perderam até mesmo suas vidas. Ninguém se importou? Alguém sabia das injustiças que o povo de Deus estava enfrentando? Nós sabemos que sim. Aquele que está entre os castiçais sabe. E ele certamente se importa. Porque é o que ele nos diz, deixou escrito Hebreus 13, 5 e 6. Não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, João viu o Cristo ressuscitado. E devemos nos lembrar que este é aquele mesmo João que passou 3 anos com Jesus. É aquele mesmo João que se reclinou no peito do Senhor na noite anterior da crucificação. Este é aquele mesmo João, o amado apóstolo. Mas naquele dia incrível em Patmos, João ele viu Jesus sob uma luz muito diferente. E o que João viu? Veja, irmãos, com atenção. João descreve no versículo 13 ao 16 algo que está além da compreensão das nossas mentes finitas. Isso é impressionante. E também é cheia de linguagem simbólica, que é muito dela profundamente enraizada no Antigo Testamento. E o que João viu é algo de outro mundo. Começando no versículo 13, João usa palavras para pintar o quadro que viu Jesus Cristo ressuscitado e glorificado. É uma espécie de... é algo instantâneo. Se nós olharmos com cuidado, nós vamos notar que o João, ele usa o termo como 6 vezes do versículo 13 ao 16, nessa descrição. E ele diz, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida.
e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Se você pegasse um pincel e tentasse pintar essa imagem, como que seria? Um desastre, né? Seria um desastre, seria um caos, literalmente. Nós faríamos uma imagem bizarra. Mas esse não é o propósito da visão. A intenção aqui é nos mostrar de uma forma visual como é o Cristo ressurreto. E de fato, na visão, nós vemos que Jesus, o Cristo, se assemelha a 3 ofícios ou posições do Antigo Testamento. Na visão, Jesus, primeiramente, ele se assemelha, lá no versículo 13, ao sacerdote. Observa a vestimenta. João diz o quê? Ele diz que viu alguém vestido com uma roupa que ia até os pés, e com uma faixa, um cinto de ouro em volta do peito. Então, quem que no Antigo Testamento usava uma túnica que chegava até os pés e uma faixa voltada no seu torso? Quem que usava esse traje? O sacerdote. O sumo sacerdote em Israel fazia isso, usava dessa forma. Êxodo 28:4. Vamos provar. Essas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto farão, pois santas vestes para Arão, teu irmão, e para teus filhos, para me administrarem um ofício sacerdotal. E isso é muito interessante. Por quê? O que o sacerdote fazia? Ele era o mediador. Ele era o intermediário, ele era o representante. Ele era o elo entre Deus e os pecadores. Então por que nós vemos aqui Jesus, Cristo ressurreto, vestindo o traje de um sumo sacerdote na visão de João? A visão é porque, de fato, ele é o nosso grande sumo sacerdote. E em termos práticos, a imagem nos comunica 2 coisas sobre o Cristo ressurreto aqui. Que ele é o nosso mediador. Que, segundo, ele agora é o nosso elo entre Deus e o homem pecador. E devemos escutar também: um pecador não vagueia na presença do Criador. Em hipótese nenhuma. Um pecador não vagueia na presença do Santo Criador. Por quê? Porque ele é perfeito. Então você deve ser perfeito. Ou conhecer alguém que possa ser perfeito. E que possa te levar até o Criador. Então agora mesmo Jesus está fazendo isso. Ele está na presença de Deus. Ele abriu o caminho para os pecadores como nós, se aproximarem e até viverem com Deus perfeito e santo. Então ele é o nosso intermediador. Mas isso não é tudo, irmãos. A imagem aqui, a revelação nos dá mais. Ainda no versículo 14 e 15, nós vemos que ele representa: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e tão branco quanto a neve. Espera aí. Isso vem de uma descrição. Olha lá em Daniel 7:9. E eu continuei olhando até que foram postos os tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Então isso nos dá a primeira das 3 características do Rei Jesus. Primeiro de tudo, que ele é eterno. O cabelo branco, irmãos, não só fala da pureza divina, mas é simbólico da sua idade, da sua existência eterna.
O rei que João viu é diferente de qualquer outro rei. Você está vendo agora o seu cabelo branco? Ele está lá por muito tempo, mas há muito tempo, na verdade. Vai estar para sempre. Segundo ponto, que ele é onisciente. João fala dos seus olhos, não é? Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus olhos flamejantes. Isso fala da sua onisciência. Os olhos de Jesus vê o quê? Vê tudo. Os olhos de Jesus veem tudo, então nada escapa do seu olhar. Nada. Os pecados cometidos contra nós, os pecados que nós cometemos, ele viu tudo, ele vê tudo. E ele sabe de tudo. E depois nós vemos que ele é poderoso, porque os seus pés, semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Os pés de latão reluzente de Jesus retratam força, estabilidade, julgamento. E a sua voz, que soa como uma água corrente, representa a sua autoridade impressionante. Mas outra coisa, irmãos, e deixa que isso penetre no seu coração. Quando você viu Jesus, quando na verdade João viu o Cristo ressuscitado, ele não o viu não apenas como grande mediador, não apenas como sumo sacerdote, mas também como um governante todo-poderoso, o Rei soberano dos reis. E há mais. Na visão ainda de João sobre Jesus, ele vê que Jesus se assemelha, lá no versículo 16, a um profeta. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Difícil de entender, né? Mas nós vemos aqui que é uma imagem espetacular, porque nos ensina sobre a verdadeira natureza de Cristo ressuscitado. Nós sabemos o que Jesus fez no passado. Ele morreu e ressuscitou, concordam, irmãos? Mas o que ele está fazendo agora? No versículo 16, nós aprendemos sobre 2 ações contínuas de Jesus. Primeiro, ele se importa com o seu povo. O que João disse sobre a mão direita? 7 estrelas. Que de acordo com o versículo 20, olha lá. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, as 7 estrelas são os anjos, são os mensageiros das 7 igrejas. Em outras palavras, aqueles encarregados do cuidado dessas igrejas locais. Nós vemos então, irmãos, e podemos concluir disso, que a igreja local, ela é preciosa, não é? Ela é preciosa. Nós vemos que Jesus está no meio dela, de acordo com o versículo 13, que ele está segurando os seus líderes na sua mão direita, como nós vemos aqui agora, no versículo 20. O Senhor ama a sua igreja. E fica uma pergunta para nós, e nós? Se amarmos a Cristo como deveríamos, nós, por sua vez, também devemos amar a sua igreja, como ele ama. Correto, irmãos? Então agora também observe outra coisa. Que objeto que João viu no versículo 16? Qual foi o objeto? Uma espada. Onde que os guerreiros geralmente carregam suas espadas quando estão em batalha? Nos lombos, né? Cingido. Em suas mãos, às vezes. Mas onde que João viu a espada de Jesus? Em sua boca. E por quê? Porque Jesus prevalece pela sua palavra. Jesus prevalece pela sua palavra, irmãos. Hebreus 4:12
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Irmãos, vocês se lembram do que aconteceu com os soldados quando eles tentaram prender Jesus no jardim? João, que viu o evento, ele nos conta lá em seu evangelho. Quando Jesus falou, o que aconteceu? João 18:6. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. E aqui eu fiquei bastante perplexo. Porque muitas vezes nós não percebemos o quão poderosa é a palavra de Jesus. Como que ele tirou o seu amigo do túmulo? Lázaro. Falando palavras. Como que ele conquistará o mundo? Por meio da sua palavra. Como que ele conquista o coração de um rebelde hoje? Por meio da sua palavra. Nós devemos saber disso, irmãos. Quando nós proclamamos a palavra sobre a morte e a ressurreição de Jesus, nós estamos brandindo uma espada poderosa. Uma espada que corta o coração, e o coração dos mais depravados do homem. A espada machuca? Sim, nós vemos que sim, ela perfura o quê? O orgulho humano. Mas, além de machucar e perfurar o orgulho humano, ela também cura. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E para João, irmãos, o clímax veio no final, lá no versículo 16 ainda de Apocalipse. Ele resume e diz que ver Jesus era como olhar para o sol brilhando em todo o seu esplendor. Então, alguém aqui já tentou olhar para o sol meio-dia? Meio-dia, esse sol belo de Pereira Barreto, vá lá no meio da rua e olhe para o sol. Não faça isso. Seus olhos não serão os mesmos. Então nós vemos aqui que João olha atentamente para o Filho de Deus e ele vê, né, como o sol brilhando em todo o seu resplendor. E aqui nós temos que parar e pensar. Você já olhou para uma fotografia e disse, esse não é você não. Não faz jus. Não é você. Essa foto não faz justiça. Se você conhece Jesus apenas como é revelado nos evangelhos, você estará fazendo exatamente isso. Os evangelhos deixam claro que Jesus é o Messias. Ele veio, sofreu e morreu para dar sua vida como resgate pelos pecadores, para vencer a morte, para dar a vida eterna a todos os que creem nele. Tudo isso é verdade, louvado seja Deus por isso. Mas quando Jesus ele andou na terra há 2000 anos atrás, ele colocou um véu sobre a sua majestade e sobre a sua glória. Velado em carne, a divindade vê. E essa não é a sua imagem mais recente agora. Isto é, o livro de Apocalipse está nos revelando Jesus agora em todo o seu esplendor. E que imagem! Jesus, o sumo sacerdote, ele é poderoso Rei dos Reis, ele é o poderoso profeta, e esta é a imagem atual de Cristo. É assim que você vê Jesus? E se sim, aqui nós vamos fazer uma próxima pergunta.
Qual que é a maneira certa de corresponder quando nós vemos Jesus assim? Nós vimos o que João ouviu, o que João viu. Agora, na terceira cena, no terceiro momento, nós somos informados do que João fez. Olha lá no versículo 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Irmãos, se nós formos olhar na Bíblia, e é incrível isso, as pessoas que presenciaram, que viram, caíram de pé. Caíram como mortos, na verdade. Olha lá, em Lucas 24, 37. Os discípulos, eles ficaram aterrorizados e assustados. Chegaram a um ponto, inclusive, de segurar os pés de Jesus quando viram Cristo ressurreto. Lucas 24, 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Mateus 28, 9. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus sai-lhe aos encontros, dizendo: Eu vos saúdo. E eles, chegando, abraçaram seus pés e adoraram. Em outra ocasião, nós vemos também Tomé. João 20, 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Pedro, a atitude de Pedro foi a mais inusitada. João 21, 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu. E o que ele fez? Lançou-se no mar. Quando ele soube, ele pulou na água. E Paulo? Paulo, quando viu, caiu diante dele. Atos 9:4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E assim fez João. Ele caiu de cara, como se estivesse morto. E o que nos diz isso? Quando você vê Jesus como ele é, nós temos razão para temer igual esses homens. Como as pessoas deveriam então responder Jesus quando veem Cristo como ele é? Nós temos respondido ao Cristo ressuscitado? Será que nós já admitimos a mancha feia do nosso pecado ao contemplar toda essa glória agora imaculada? Será que nos curvamos à vida dele? Será que clamamos por perdão? Será que nós estamos o adorando com a nossa vida agora mesmo, neste exato momento? E nós temos um problema, irmãos. O cristianismo moderno, ele nos atormenta por uma visão superficial, por uma visão deficiente de Jesus. Temos imagens pitorescas de um judeu camponês, de cabelos longos, olhos claros. E não é de se espantar que o evangelismo hoje seja tão ineficaz por causa disso. Porque dizem às pessoas que elas precisam acreditar em Jesus e elas não acreditam por quê? Porque elas não veem a necessidade. E por que não? Porque muitas vezes nós damos uma imagem a elas, nós não damos, na verdade, uma imagem precisa a elas de quem realmente Cristo é, como Ele está agora. Quando nós vemos Jesus como João viu, isso revoluciona tudo, tudo muda. Quando você vê Jesus como Ele é, nós temos razão então para temer. Mas isso não é tudo. Quando nós vemos Jesus como Ele é, nós temos razão para ter esperanças agora. E tudo isso é verdadeiro. Porque se víssemos Jesus ressuscitado como João viu, a nossa primeira reação seria a mesma dele, temer. Assim como ele temeu. Mas o que Jesus fez? Olha lá no versículo 17 ainda. Jesus dissipou o medo. Jesus disse, e João disse, e ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo-me, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Não tema, Jesus disse. E nós não devemos temer. Devemos fazer o quê? Adorar.
Quantas vezes, irmãos, nós lemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, não temas. Quantas vezes, quando nós vamos na palavra dele, nós ouvimos inclusive do próprio lábio de Jesus nos evangelhos. E a experiência de João em Patmos nos lembra de um evento semelhante que ocorreu 60 anos antes, lá em Mateus 17, do 1 ao 7. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e conduziu eles em particular a um alto monte. E o que ele fez? E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Jesus dissipa o medo. Nós vemos aqui, irmãos, todo o contexto. Jesus levou Pedro, levou Tiago lá para aquela montanha. Enquanto estava lá, foi transfigurado, seu rosto mostrou-se como um sol. Isso parece familiar com o que nós acabamos de ler lá em Apocalipse. Então, no versículo 5, uma nuvem brilhante os cobriu e eles ouviram uma voz, a voz de Deus, dizendo: Este é o meu filho amado, com ele eu estou satisfeito, ouça-o. E os discípulos responderam como? Aterrorizados. Mas quando foi a última vez que a palavra de Deus teve esse tipo de efeito na sua vida? E olha lá o que Jesus fez em seguida, no versículo 7. Ele tocou e levantou eles e disse: Não tenha medo. Como que nós devemos responder hoje a Cristo? Sem medo, mas com adoração. Quando você vê Jesus como Ele é, nós temos então todas as razões para temer, mas também temos razão para ter esperança. Há esperança também por causa de quem Jesus é. E Ele diz, ainda lá no versículo 17 de Apocalipse: Eu sou o primeiro, eu sou o último. Então quem que Jesus é? O grande eu sou. Ele não teve começo e também não tem fim. Então ele é eternamente o mesmo. E aí nós vemos no versículo 18: há esperança por causa do que Jesus fez. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Jesus morreu? Sim. Ele ainda está morto? Não. Ele venceu a sepultura. E aqui nós vemos: está vivo para todo o sempre. Amém. Qual que é o significado ainda do versículo do item B ali, na metade do versículo para o final, ainda do 18? Nós vemos que há esperança por causa do que Jesus detém. E o que Jesus tem? As chaves da morte e do inferno. Qual que é o significado dessas chaves? Quando você tem a chave, significa que você tem a autoridade sobre aquilo. Não é? Você tem toda a autoridade, você tem o controle, você tem o poder. Por exemplo, se alguém aqui tem a chave da minha casa, pode entrar quando quiser. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. E é por isso que há esperança. É por causa de quem Jesus é, do que Jesus fez e por causa do que Ele detém. Há esperança para aqueles que conhecem o verdadeiro Jesus. E o que a igreja precisa hoje, irmãos? É de uma nova consciência de Cristo e da sua glória. Nós precisamos reter isso em nossas mentes. Nós precisamos de vê-lo exaltado. Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
e a cauda do seu manto enchia o templo. Há uma perigosa ausência de reverência e adoração nos cultos de hoje. Muitos estão se gabando de ficar em pé em vez de se prostrar, em vez de cair aos pés de Cristo. Vamos falar de uma forma mais clara. Nós temos razão para temer hoje, se somente nós conhecemos Jesus como João conheceu. E somente se nós dobramos o nosso joelho e nosso coração a Ele. Porque nós acabamos de ver a imagem real de Cristo ressuscitado. E o que você vai fazer então com Ele? Agora que nós vimos toda essa imagem de Cristo ressuscitado, nós devemos fazer duas coisas. Primeira coisa, nós devemos aceitá-lo. Aceitar de que forma? De como Ele é agora. Mas eu não gosto de Jesus que me leva a ficar de joelho, alguns dirão. Por quê? Porque eu quero um Jesus que me faça sentir bem, não mal. E aqui nós vemos, a você amigo, você deve aceitar Jesus como Ele é. Ele não é como nós desejamos que Ele seja. E de fato, quando nós desejamos outra forma, além do que está nos descrito, é porque nós não gostaríamos de nos submeter à vida dele, a nossa vida a Ele. Por que não gostaríamos de receber como Senhor e Salvador aquele que derrotou a morte e o maligno? Isso é impensável. E nós devemos aceitá-lo então como Ele é. E devemos nos preparar para encontrá-lo. Sabemos e devemos saber disso. Nós o encontraremos um dia. Todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você está pronto para esse dia? Fica esse questionamento. Mas nós já sabemos como Ele é. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.